Fala galera, beleza? Luciano na voz. Vamos lá para a nossa quinta aula do curso Filmmaker de Eventos. E nessa aula vamos falar sobre exposição e movimento de câmera. O primeiro tópico que eu quero falar com vocês é sobre exposição. Mas antes de trocar esse assunto mais técnico, eu quero falar para vocês o seguinte, cara. Mais vale vocês conseguir captar, né, a imagem que você entende como perfeita para aquele momento, focando na sua narrativa, do que se você se prender à parte técnica de configuração da sua câmera. Eu vou citar um exemplo. Vamos supor que vocês estão querendo fazer um take de uma mina que está fazendo uma dança muito interessante, vai ficar muito legal no seu aftermovie. E você está ali configurando a câmera, mas calma aí que não é essa profundidade de campo que eu quero. Ah, caraca, mas o fotômetro não está batendo aqui corretamente. E quando você vai olhar para a mina para ver se ela... Quando você terminou de configurar a sua câmera e você olha para a pessoa que estava dançando, ela não está dançando mais e você fala, não, beleza, tudo bem. Ela vai voltar a dançar. E você fica ali esperando 1 minuto, 2, 3, 4 minutos e aquela pessoa não volta a dançar, enfim. É só um exemplo, né? Existem outras situações, pode ser até o DJ que falou alguma coisa que ficaria muito legal, pelo menos aquela frase no aftermovie, para iniciar o aftermovie, no meio do aftermovie, no final, enfim. O que eu estou querendo dizer? Né? Lembra muito dessa frase, né? Que a estética alinhada com a narrativa é essencial. Você tem que ter esse controle de até que ponto vale a pena você ser super técnico no trabalho, esquecendo que você tem que cumprir um briefing, né, que você mesmo determinou para você, né, seja lá um roteiro, storytelling, enfim. E eu quero citar mais um exemplo que aconteceu comigo. Estava eu e mais um filmmaker no evento, e a gente estava configurando as nossas duas câmeras para poderem ficar balanceadas. E esse filmmaker, ele veio me criticar, né, foi a primeira vez que ele estava trabalhando com a gente. Ele veio me criticar perguntando o porquê de eu estar fazendo aquela configuração, né? O evento tinha pouca luminosidade e quando ele fosse filmar, né, em 60 fps, né, para a gente garantir algum slow na pós, eu pedi para ele fazer a seguinte configuração: 60 fps, velocidade de 60 no obturador. Ele falou, cara, mas não vai ficar legal no arquivo, vai dar motion blur, borrão. Aí eu falei, irmão, relaxa, a gente vai finalizar o aftermovie em 24 frames. Pode ficar tranquilo, a gente fez isso outras vezes. O que a gente não pode fazer aqui nesse caso, o evento tem uma luminosidade muito baixa, está muito escuro esse local. Se a gente for querer cumprir a regra à risca, vai ficar muito ruim, vai ficar cheio de grão, vai perder muita informação. Ou seja, a gente meio que quebrou a regra nesse momento para poder garantir a qualidade do material. Mas é importante vocês saberem que existe uma regra. Se você está filmando em 24 frames, você tem que dobrar a sua velocidade do obturador para 50. Não tem como 48. Você está filmando em 30 para 60, a velocidade do obturador. E por aí vai. Sempre dobrando a velocidade do obturador. O outro pilar da fotografia, diafragma, né? Sabendo que você está trabalhando em um cenário onde tem pouca luminosidade, uma luz muito baixa, você tem que ter em mente que lentes abertas, né, 1.8, 1.4, é fundamental nesse momento, né? Você tem que ter ciência também que você tem que ter uma câmera muito boa no foco automático. Tem momentos que você pode até querer utilizar o foco manual e você em 1.8, cara, é difícil você conseguir um foco preciso, porque o pessoal em eventos não está parado, o pessoal está dançando. São raros momentos que as pessoas ficam meio que paradas, a não ser que você crie uma situação dentro da sua narrativa, do seu aftermovie. E para finalizar, o terceiro pilar, o ISO. Toda câmera possui um limite de ISO que você pode subir na sua imagem, né? Justamente para você não ganhar grão, você não perder qualidade na sua imagem. E isso você tem que conhecer muito bem, cara. Antes de você ir para o campo de batalha, né, para gravação, faça vários testes para você ficar seguro daquilo que você está fazendo. Assim você vai conseguir o controle desses 3 pilares para garantir o resultado artístico e estético do seu trabalho. Vamos falar agora sobre modos de medição. De um modo geral, as câmeras possuem 3 modos de medição:
matricial, parcial e pontual. Eu utilizo apenas 2 modos. Na maioria das situações eu utilizo matricial. Em algumas circunstâncias, quando eu quero fazer uma silhueta ou é contra a luz, eu utilizo o pontual. Histograma. Lá embaixo, na parte inferior direita, é onde fica localizado o histograma, no caso das câmeras Sony. Ali você consegue analisar se você está perdendo informação escuras ou claras. Em tese, aquele desenho do histograma ele não pode encostar nem do lado direito e nem do lado esquerdo, para você não estar perdendo informação, beleza? E o viewfinder da câmera? Será que tem profissionais aqui, filmmaker, videomaker, cinegrafista da antiga, que gosta de trabalhar olhando o viewfinder? Cara, eu gosto muito. Ele te passa uma informação, não vou dizer que 100% precisa, mas bem mais precisa do que a tela do LCD da sua câmera, né? Principalmente quando você está filmando à noite e tem, sei lá, referências de luzes batendo na sua tela, né? Até porque o nosso olho humano, quando está filmando à noite, a gente tende a enxergar as coisas mais claras, né? Isso pode te prejudicar um pouco se você ficar dependente apenas do LCD. Ou seja, utilize o viewfinder, ele é muito bom em certos momentos na sua gravação, até para te dar agilidade também. Vamos falar agora sobre o tópico movimento de câmera. Quais são os movimentos que vocês vão utilizar no aftermovie de vocês? Vai ser apenas movimento? Vai ter câmera na mão? Tudo isso vocês têm que definir na sua estética, né? Vocês têm que criar uma identidade. É um assunto que eu venho comentando sempre nas aulas. E os movimentos que vocês podem utilizar são enormes. Traveling, dolly in, dolly out, movimento de 180 graus, 360, cara, não sei. Baseado nas suas referências, né, vocês conseguem criar até mesmo um movimento próprio. A arte não tem limite, galera. Né? Eu particularmente, se eu fosse querer dar uma dica daquilo que eu gosto, eu não gosto de certos movimentos onde a câmera parece um volante de carro que você está dirigindo. Eu não acho isso esteticamente agradável no meu ponto de vista, né? Eu não faria isso no meu trabalho. Porém, eu já fiz isso quando as pessoas me contrataram, né, para eu poder manter a linguagem da produtora, beleza? Né, a estética deles. Eu respeitei isso muito bem, super normal. Só que naquilo que eu enxergo da minha estética, da minha narrativa, esse tipo de movimento ele não entra. E é isso que vocês têm que saber. Vocês têm que saber quais são os movimentos que vocês pretendem utilizar. Cara, também utiliza a câmera na mão, cara. Sabe? A câmera na mão, onde você vai utilizar uma lente tele, sabe? Distante, vai pegar aquele close bacana da galera curtindo. Estudem um pouco mais sobre isso, né? Porque hoje em dia a gente tem os preços, assim, acessíveis, aumentou bastante agora, né? Mas a facilidade de equipamentos, né? Que hoje a gente tem acesso, aonde o gimbal você consegue comprar com preço de custo, né? Tendo outras marcas também. Aí você pensa que só colocar a câmera no gimbal e sair para lá e para cá filmando o evento todo é o suficiente. Cara, inova, usa a criatividade de movimento, de planos, enfim. Dessa maneira você vai conseguir um trabalho estético e artístico muito interessante. Galera, a gente vai chegando ao fim da 5ª aula. Está sendo muito bom estar trocando essas informações com vocês. Ainda falta mais 3 aulas. Tá gostando? Taca o dedão na curtida. Tamo junto. E se quiser se inscrever, se inscreva. Valeu!